Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Contem aí pra mim como é que vocês estão. Eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, pra vos ajudar, pra orientar. Então, hoje nós vamos falar um assunto um pouco sério do Brasil e do mundo, tá? Essa noite, eu sempre digo pra vocês já sabem que eu tenho esse problema de quando eu tenho uma visão ou algo desse sentido, eu não consigo dormir direito. Né, algo que me incomoda e até que eu não venho aqui conversar com vocês, as coisas parecem que não fluem, parece que eu não consigo ficar, entre aspas, em paz. Eu quero que vocês prestem atenção, meu nariz tá coçando, lá vem evidência, meu Deus. Eu preciso que vocês compartilhem com o tanto de gente que vocês conseguirem na volta de vocês, que lá na frente vocês vão entender o quanto era importante vocês terem prestado atenção. E agora eu vou contar uma coisa pra vocês, uma previsão, e eu vou explicar pra vocês de uma forma abreviada, pelo fato de que eu não posso vir aqui e falar o que eu quiser. Só que o que eu queria que vocês entendessem é que nós entramos em uma era que agora as coisas não são mais brincadeiras. Nada que vá afligir as regras de nada, de energia nenhuma. Uma energia quântica enviada pra você. Gente, falando em previsões do Brasil e do mundo, por que vocês têm que estar alinhado com o universo? Olha só, essa noite eu vou contar um sonho premonitório que eu tive, que não foi nada bom, e eu queria que vocês entendessem esse sonho, tá? Olha só. Diz que eu tava num lugar cheio de plantação e tal e tal. Vocês já assistiram aquele filme Olhos Famintos? Não sei se vocês já assistiram aquele filme. Olhos Famintos, mais ou menos assim. Eu lembro que eu assisti ele, acho que eu era adolescente ainda. E diz que eu vi uma movimentação no meio daquele milharal. E eu olhei assim de longe, sabe? Meio que era eu, meio que era meu espírito. E eu falando com Deus, né, no meu sonho, dizendo assim: gente, mas que é isso? Dali a pouco começou a sair uns pedaços. E eu pensei, meu Deus do céu, o que é isso? E uma pessoa, eu vou falar abreviado, pegava e morder, gente. E Deus falava comigo que vai ter tanta fome no mundo. Meu Deus, é muito forte, gente. Que as pessoas vão ter vontade de E aí eu pedi um discernimento pra Deus. E incrivelmente, eu falando com Deus de manhã, eu abri a Bíblia, que a minha Bíblia tá aqui, ó. Todo dia eu leio a Bíblia, tá aqui, ó. Adivinha o que apareceu? Sobre o fim dos tempos, sobre Apocalipse de novo. E eu fiquei assim, ó, meu Deus, então eu vou falar pro pessoal. Gente, vocês perceberam que as energias que estão pairando sobre nós, elas não são mais as mesmas? O que o espiritual me revela para falar para vocês? Nós, daqui para frente, nós vamos começar a ter descobertas referente a alimento que vocês vão ficar chocadas. Vocês vão ficar tipo assim, meu Deus, gente. Deus falava muito comigo. Avisa as pessoas, fala às pessoas. Que nem tudo que elas veem na gente é como é. Que nem tudo que vocês ouvem falar, gente, é como é. Então, a primeira previsão por esses dias terá algo referente a alimento que vai chocar o mundo todo. E vai ser comprovado. Não somente comprovado, como vocês já vão saber. Porque a Charlene já tinha falado pra vocês e não é de agora. Agora, sobre o apagão. Já falei pra vocês, estou falando já faz algum tempo, não é de agora que eu tô falando do apagão, é há 4 anos. Eu falei pra vocês que isso iria se dar. Só que percebam que quanto mais eu falo, mais as pessoas querem fugir da realidade. Até porque na Bíblia tá escrito que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Eu quero que aos poucos vocês vão entendendo que tudo que eu passo anos e anos aqui falando pra vocês é verídico. Tudo, tintim por tintim, o que eu falei pra vocês aconteceu, não aconteceu? Então, assim, esse apagão, pra mim, tá, gente? Pra mim, esse apagão
ele tá muito forte na cidade, em São Paulo. Ele começa, tá, no exterior, como eu já falei, né? Mas ele vai se dar em São Paulo. E também a carta do buquê de flor me fala de uma cidade de... nome feminino. Por quê? Por conta da carta do buquê de flor. Então, uma cidade de nome feminino. Não sei o que pode significar essa questão aí, ainda não me veio clareza. Por isso que eu falo só pra vocês o que realmente eu consigo ver. Então, assim, ó. Crianças que são médiums, pessoas, idosos que estão sentindo, vocês. O que também que eu vi? Que muitas pessoas estão sonhando com esse momento. É como se elas estão sentindo. E, gente, não existe só nós aqui nesse planeta. Nós temos seres de outros planetas que nos ajudam nessa missão. Seria muita ignorância achar que nós estamos aqui sozinhos e que é só nós que somos dono da Terra, porque ninguém é dono de nada. Existem sim outros seres que lá pra frente eles vão ser mostrados para a humanidade. Mas, como eu sempre falo, não tem só os do bem. Existe os do mal também. Agora sim, Deus está falando muito comigo, que é para mim continuar a contar para vocês aos poucos. Então, encaminha para as pessoas que precisam, porque é muito importante você saber o que vai acontecer no mundo nos próximos dias, tá? Vamos lá. Então, questão de dinheiro. Vamos por partes, assim eu vou esclarecendo tudo. A inflação vai subir. Além de subir, as pessoas vão começar com o preço de alguns alimentos. Por isso que também é muito importante que vocês façam uma provisão de alimentos. Só que assim, eu sempre digo que tem um lado bom dessa história, um lado positivo. Deus, ele tá tendo um íntimo com muitas pessoas. Os jovens, principalmente, eles estão com vontade de se aproximar de Deus, de falar de Deus, de estar perto de pessoas que falem coisas de Deus. Então, é importante que, meio a esse caso, a gente comece a fazer uma corrente de oração. Porque tem aquele ditado não, né? Aquela passagem da Bíblia que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem pessoas que não precisam ter medo, porque Deus está com nós, entende? Outra coisa, então, sobre a questão do alimento, vocês vão ver que as coisas vão subir muito. A segunda previsão, greve dos caminhoneiros. Eu não consigo ver o porquê. O espiritual não me mostra tanto o porquê dessa greve, mas eu vejo eles revoltados com algo. E vai parar muita coisa, inclusive. A terceira coisa que eu consigo ver muito claro, mudanças na saúde já começa a ressaltar. Só que vejam bem, vocês vão ter a sensação de que em alguns lugares vai chover horror, mas vai ter uma seca que vai predominar também. E não se esqueçam que eu falei sobre a neve, sobre o gelo. Então, mas Chay, como será? Olha, gente, o que eu posso falar de verdade pra vocês é que o que vai ter de coisa acontecendo no mundo dos famosos referente a criança não tá escrito. Compartilhe, vocês vão lembrar de mim que muitas coisas reveladas referente a como é que eu posso explicar? Coisas que não é certo, sabe? Que fica fora da idade, que não condiz com o que um pai e uma mãe possam vir fazer com o filho. Não sei se vocês me entendem. Então, isso no mundo dos famosos vai ser visível. E vai ter muitas pessoas em tratamento, algumas, inclusive, até mesmo Só que muitas pessoas entre meio... Por que Deus usa os famosos? Porque eles têm um alcance para chamar outras pessoas, vocês entendem? Muitas irão pelo caminho de Jesus. Muitas vocês vão ouvir falando que eles vão subir no palco e falar sobre Jesus e até mesmo sobre a vinda de Jesus. Porque vai ser ordenado pelos anjos e arcanjos que seja falado.
E de certa forma, isso não é algo ruim. Isso é algo bom. Isso mostra que nós estamos dando ouvidos. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos ter uma ameaça no Brasil, no mundo, né? Digamos assim. Na Terra, de algo aproximando e quase chegando perto do mundo. Da Terra. Como se fosse uma grande estrela, um meteoro. E isso, quando isso acontecer nos jornais, nas notícias, vocês vão dizer, bah, essa guria tava falando a verdade. Nós estamos indo em um rumo muito assustador pra falar pra vocês a verdade. Se eu falar pra vocês que tudo vai ser flores, que daqui pra frente vai ser tudo lindo, maravilhoso, e que, nossa, meu Deus, eu vou estar mentindo, porque ainda eu não consigo ver que isso acontece. Porque uma vidente, uma clarividente, ela tem alcance dos próximos meses, do futuro. E o futuro que eu prevejo é esse. Pode ter uma grande revolução. Eu sei que talvez é algo um pouco grosseiro falar ou comentar aqui, mas estamos no princípio das dores. E não vai ser nada fácil. A minha preocupação é com vocês. A minha preocupação é que vocês acreditem em mim. É que vocês saibam que eu tô aqui pra ajudar. Vamos mudar a nossa frequência. Por mais difícil que seja. Vamos mudar. Outra coisa. Gente, tem uma previsão aqui, ó. Não sei, sabe, tem uma previsão pra mim. Deus falou assim pra mim agora. Olha só, gente, vou deixar gravado essa previsão. Que alguém que eu fiz um tipo de uma previsão meio que zombou ou riu, alguma coisa assim, e que essa previsão vai acontecer, e que o espiritual vai me exaltar, que Deus deu grande livramento, né, porque o meu intuito é apenas esse, mas que se for da vontade de Deus, eita, fiquei confusa. Gente, olha, infelizmente, nós teremos a perda de 3 grandes personalidades por esses dias, por esses meses, né, vamos falar assim. Uma delas é um cantor de música romântica, aonde ele fez muito sucesso e creio que de certa forma ainda faz. A outra, gente, de um grande humorista nos deixando, e a outra, um grande apresentador. Isso me preocupa bastante, porque vai trazer bastante sobre uma vez só. É como se fosse uma sequência, uma atrás da outra. Então, oremos. Vai estar no Brasil para o mundo. Eu vejo um homem jovem da política, ele sendo convidado para um cargo importante, ou ao menos para participar desse cargo, e trazendo de forma sutil algumas boas ideias, tá? Gente, vai ser achado algo divino, veja bem. Vai ser achado algo divino em uma casa, um local fechado. Vai ser achado algo divino. Olha aqui a casa, a estrela, ou em um templo. Gente, vai ter um grave acidente por esses dias com uma pessoa de cabelos castanhos. Essa pessoa é uma mulher bonita, de certa forma. E essa pessoa é da mídia, ela tem cabelo castanho liso. Vai parar o Brasil, assim. O desenho dessa pessoa vai parar o Brasil. E essa pessoa é uma mulher muito, pode dizer, vangloriada, sabe, gente? Me vem uma coisa na cabeça, que essa mulher parece que é uma cobrança espiritual. Prestem atenção no que eu tô falando pra vocês, tá? Prestem atenção no que eu tô falando pra vocês. Se vocês não acreditam em mim, vocês vão ficar de queixo caído. Meu Deus do céu. Gente, eu consigo sentir a energia dessas pessoas agoniadas.